Batalhando pela fé entregue aos santos. No livro de Judas versos 3 e 4 lemos: Amados, quando me esforcei ao máximo para escrever-vos acerca da nossa comum salvação, senti a necessidade de vos escrever e exortar a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 3 e 4. Sobre esta advertência, o pioneiro James White escreveu: a exortação para batalhar pela fé entregue aos santos é dirigida somente a nós. E é muito importante sabermos pelo que e como batalhar. No versículo 4, ele nos dá a razão pela qual devemos batalhar pela fé, uma fé específica, porque há certos homens, ou uma certa classe, que negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa classe não pode ser outra senão a daqueles que espiritualizam a existência do Pai e do Filho, que são duas pessoas distintas, literais e tangíveis. A maneira como os espiritualistas descartaram ou negaram o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo foi, em primeiro lugar, usando o antigo credo trinitário não bíblico, a saber, que Jesus Cristo é o Deus eterno, o Pai, embora não tenham uma única passagem para apoiá-lo, enquanto nós temos testemunho claro e abundante das Escrituras de que ele é o Filho do Deus eterno. James White, 24 de janeiro de 1846, D.D. Star. Observe que, segundo o entendimento do pioneiro James White, a advertência do apóstolo é para batalhar pela fé que foi entregue aos santos em relação à personalidade de Deus e de Cristo, e que negar o nosso único Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, é sustentando o credo trinitário não bíblico, que nega que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas, literais e tangíveis. James White, na Review and Herald de 12 de setembro de 1854, também escreveu: como erros fundamentais, poderíamos classificar junto com este sábado falsificado, o domingo, outros erros que os protestantes trouxeram da Igreja Católica, tais como a aspersão para o batismo, a Trindade, a consciência dos mortos e a vida eterna em miséria. A maioria que sustentou esses erros fundamentais, sem dúvida, o fez por ignorância, mas pode-se supor que a Igreja de Cristo carregará consigo esses erros até que as cenas do juízo irrompam sobre o mundo. Cremos que não. Aqui estão eles, no período de uma mensagem dada pouco antes de o Filho do Homem tomar o seu lugar sobre a nuvem branca, Apocalipse 14:14, que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta classe, que vive logo antes do segundo advento, não estará guardando as tradições de homens, nem estará sustentando erros fundamentais relativos ao plano da salvação por meio de Jesus Cristo. E quando a verdadeira luz brilhar sobre esses assuntos e for rejeitada pela maioria, então a condenação virá sobre eles. Observe que James White afirmou que muitos sustentaram esses erros fundamentais, inclusive a doutrina da Trindade por ignorância, porém ele afirma que a Igreja de Cristo não pode levar esses erros consigo até as cenas dos juízos de Deus, que são as últimas 7 pragas. Afirma ainda que o povo de Deus, que vive nos últimos dias antes da volta de Jesus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, estarão livres de todos os enganos em relação ao plano da salvação por meio de Jesus Cristo. Vemos que a luz já está brilhando, e a terra toda será iluminada com a glória do Senhor, com o conhecimento do único Deus verdadeiro, e de nosso Senhor Jesus Cristo. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de harpistas, que tocavam as suas harpas. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis.
Apocalipse 14, 1 a 5. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.